Nosso planeta realiza dois tipos de movimentos. Um deles é chamado de rotação. Nesse movimento, a Terra gira em torno dela mesma, levando 24 horas para completar um ciclo. É a rotação da Terra que faz o Sol iluminar parte do planeta durante um período, enquanto outra parte não está iluminada. Ao longo desse giro, porções diferentes do planeta recebem a luz direta do Sol. O segundo movimento é chamado de translação da Terra. Nesse movimento, o planeta percorre um caminho chamado de órbita em torno do Sol. Esse movimento leva cerca de 365 dias e 6 horas. Como o ano no nosso calendário possui 365 dias, a cada 4 anos temos o ano bissexto, com 366 dias para descontar as 6 horas a mais dos anos anteriores. É importante saber que nesse movimento, a Terra está levemente inclinada em seu eixo de rotação. É essa inclinação ao longo da translação que gera as diferentes estações do ano, pois em cada ponto da órbita terrestre, o Sol bate diretamente em regiões diferentes do planeta. Como em parte do ano os raios solares batem mais diretamente no hemisfério norte, e em outra parte batem diretamente no hemisfério sul, as estações do ano são diferentes em cada hemisfério. Na posição A da órbita terrestre, o Sol incide diretamente sobre o Trópico de Câncer, que é uma linha imaginária localizada no hemisfério norte. Esse momento da órbita é chamado de solstício de junho e marca o início do inverno no hemisfério sul e do verão no hemisfério norte. Na posição B, o Sol incide diretamente sobre a linha do Equador, uma linha imaginária que divide o planeta nos dois hemisférios, norte e sul. Essa posição é chamada de equinócio de setembro, gerando dias e noites de igual duração e iniciando a primavera no hemisfério sul e o outono no hemisfério norte. Na posição C, temos o solstício de dezembro. Nesse momento da órbita, o Sol incide diretamente sobre o Trópico de Capricórnio, que é uma linha imaginária que corta o hemisfério sul, na altura do estado de São Paulo. Nesse solstício, se inicia o verão no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte. Na posição D, temos o equinócio de março. O Sol volta a incidir diretamente sobre a linha do Equador e se inicia o outono no hemisfério sul e a primavera no hemisfério norte. Esses dois movimentos do planeta dão a impressão de que é o Sol que está se movimentando no céu. Esse movimento do Sol é chamado de movimento aparente, pois na realidade é um resultado da nossa movimentação junto com a Terra. Esse movimento aparente do Sol pode ser observado no céu, mas também pode ser observado pelas sombras geradas no solo. Usando o movimento das sombras, podemos construir um instrumento chamado relógio solar. Hoje em dia pode parecer algo estranho, pois temos relógios espalhados em diferentes partes, inclusive nos nossos celulares. Mas os relógios solares eram importantes instrumentos de medição de tempo em tempos muito remotos. Apesar do seu funcionamento bem simples, a construção de um relógio solar pode variar de acordo com o lugar do planeta. O relógio solar é uma marcação no chão ou em alguma rocha que leva em conta o deslocamento da sombra de um objeto posicionado no seu centro. Esse objeto é chamado de gnomon. Conforme o Sol faz seu movimento aparente no céu, a sombra do gnomon se desloca sobre a marcação do relógio solar, apontando a hora naquele momento. Uma das primeiras observações que se faz em um relógio desse tipo é que no nascer do Sol, a sombra do gnomon é grande e vai diminuindo até chegar ao meio-dia, quando ela apresenta o menor tamanho no dia. Depois do meio-dia, ela volta a crescer, alcançando o tamanho máximo novamente no pôr do Sol. Além de variar no decorrer de um dia, a sombra de um objeto pode variar ao longo do ano. Isso acontece porque o Sol incide de forma diferente no decorrer do ano, por causa da inclinação do eixo da Terra. Isso acaba gerando um caminho aparente do Sol diferente em cada estação do ano. Altera inclusive o local onde o Sol nasce e se põe. Vejamos na figura. Aqui no hemisfério sul, nos equinócios de outono, em março, e de primavera, em setembro, o Sol nasce exatamente no leste e se põe no oeste. Já nos solstícios, o ponto onde o Sol nasce e se põe sofre um deslocamento, porque nesse período o Sol não incide diretamente sobre a linha do Equador. No hemisfério sul, no solstício de inverno, em junho, o nascer do Sol está mais deslocado para o norte, pois os raios solares estão incidindo diretamente no Trópico de Câncer, no hemisfério norte. Já no solstício de verão, em dezembro, o Sol nasce em um ponto mais deslocado para o sul, pois os raios solares estão incidindo no Trópico de Capricórnio. Essa diferença na posição relativa do Sol gera diferentes caminhos aparentes dele no céu. No verão, o Sol faz um percurso mais alto do que no inverno. Por causa disso,
As sombras no verão tendem a ser menores do que no inverno. Se compararmos o tamanho da sombra de um determinado objeto no mesmo horário em diferentes estações, fica evidente essa diferença no tamanho. O percurso aparente do Sol na primavera e no outono é intermediário aos do verão e do inverno.